Queridos irmãos e irmãs, que o Senhor continue abençoando vocês de maneira muito especial, de maneira muito poderosa, hoje e sempre, em nome de Jesus. Essa tem sido a nossa oração pela sua vida, pela sua casa e pelos seus projetos. Amados irmãos e irmãs, trabalhando constantemente aqui do gabinete pastoral da nossa comunidade, eu tenho percebido que com a diminuição do fluxo humano nas dependências físicas da nossa igreja, o número de aves, de pardais e de andorinhas que passaram a frequentar esse lugar aumentou consideravelmente. E olhando o dia a dia dessas aves, eu tenho aprendido muito acerca de como Deus, de fato, cuida da nossa vida, como também acerca da maneira que devemos confiar no seu cuidado e no seu pastoreio. Pois a palavra do Senhor diz que Deus cuida verdadeiramente das aves dos céus, dos lírios do campo, mas que Ele cuida muito mais abundantemente da minha vida e da sua vida, pois para Ele nós somos muito mais preciosos e importantes. Por isso que o Senhor encha seu coração de paz, mesmo nesse tempo de lutas e dificuldades, na certeza de que Ele é o pastor amado das nossas vidas, que não nos desamparará, que será generoso e poderoso na proteção, provisão e condução das nossas vidas. Queridos irmãos e irmãs, nós estamos aqui mais uma vez para vivermos esse tempo juntos de unidade, crescimento espiritual e intercessão, mesmo que de maneira virtual. Queridos irmãos, o relacionamento virtual ajuda muito no relacionamento real nestes dias. Por isso, baixe o aplicativo Zoom. Nós estamos fazendo células no decorrer da semana, inclusive hoje, às 18 horas, nós teremos um encontro de intercessão numa sala virtual do Zoom e você é o meu convidado. Como parte também destes desafios de unidade e de crescimento espiritual, no decorrer da semana nós faremos transmissões para que estejamos na mesma página, para que estejamos juntos, refletindo na palavra do Senhor, orando por assuntos de nossa importância, ligados à vida da comunidade, ao dia a dia dos nossos irmãos, pois eu tenho percebido também que o pastoreio de Deus, ele se manifesta através das nossas vidas, da preocupação, da ocupação de cada um de nós com um todo, com o outro, com a realidade dos nossos irmãos e da nossa comunidade. Eu tenho compartilhado então com vocês, nos últimos encontros aqui de unidade, crescimento espiritual e intercessão, acerca de algumas posturas que o cristão precisa continuar manifestando, mesmo no tempo de sofrimento, mesmo no tempo de luta. Eu já compartilhei com os irmãos que um dos objetivos do apóstolo Pedro, ao escrever essa carta, é encorajar os cristãos a terem uma reação adequada que honre a Deus diante da oposição e do sofrimento. Ou seja, queridos irmãos, o sofrimento, a luta, a oposição, as dificuldades não podem demover da nossa vida reações que glorifiquem ao Senhor, reações de confiança e de obediência da sua vontade para nós. Por isso nós temos compartilhado com vocês algumas posturas adequadas para um cristão enfrentar o sofrimento. A primeira, só relembrando, mantenha a mente ágil para viver segundo a vontade de Deus. 1 Pedro 1,13 diz assim: portanto, estejam com a mente preparadas, prontos para a ação. No meio do sofrimento, da luta e da dificuldade, nós precisamos estar preparados para agir rapidamente segundo a vontade de Deus. A nossa mente, então, precisa estar cheia
de princípios e de orientações da vontade do Senhor para as nossas vidas. Eu já compartilhei com os irmãos que a ideia desse texto é que nossa mente precisa estar totalmente ajustada ao querer do Senhor, à vontade do Senhor, para que no decorrer da vida, para que nos momentos difíceis, nós saibamos viver e agir segundo a orientação do Senhor para as nossas vidas. A segunda postura, sabe, queridos irmãos, adequada para o cristão no meio do sofrimento, nós encontramos também no versículo 13, na sequência do versículo 13. Olha só, o texto diz: portanto, estejam com a mente preparadas, prontos para a ação, sejam sóbrios. Então a segunda postura é: aprofunde suas convicções acerca da vontade de Deus e viva por elas no meio do sofrimento. A ideia, queridos, de sermos sóbrios é a ideia de que nós precisamos ter convicção naquilo que Deus fala, naquilo que Deus propõe, na revelação do Senhor para as nossas vidas. O momento de luta e de dificuldade é um momento de muitas informações, todo mundo fala uma coisa, tem uma opinião. A gente vê agora na mídia, debates, telas divididas, 5, 6, 7 pessoas debatendo ou discutindo acerca de um tema. Cada uma tem uma opinião e a gente fica até mesmo em dúvida, se perguntando, se questionando acerca de quem tem razão. Mas, queridos irmãos, deixa eu falar algo para você. Pedro está dizendo aqui que nós não podemos ser como bêbados, que não tem estabilidade, que não tem firmeza, que é facilmente empurrado para um lado e para o outro. Precisamos ter convicções profundas acerca do que o Senhor diz, da sua vontade, da sua orientação. Precisamos viver no meio da luta e da dificuldade de maneira muito sóbria, alicerçada, enraizada, estabelecida. Precisamos estar plantados no que o Senhor quer, no que o Senhor propõe, na vontade do Senhor para as nossas vidas. E dificuldade nenhuma pode nos demover desta ambiência que sabe o que Deus quer, dessa disposição de viver segundo a vontade do Senhor. Por isso, no meio da luta e da dificuldade, aprofunde as suas convicções acerca da vontade de Deus e viva por elas. Presta atenção, você precisa ler a Bíblia, você precisa ouvir as reflexões que nos faz compreender de maneira mais ampla o que a palavra de Deus tem para nós. Por isso, separe um tempo de qualidade, que seja tempo de prioridade para a sua vida, para estudar, compreender, meditar, se aprofundar na compreensão da vontade de Deus para a sua vida. E essa vontade precisa ser acessível, para que quando você precisar tomar uma decisão na sua vida, você consiga reagir segundo a vontade do Senhor e não seja demovido da vontade do Senhor, porque a sua vida está alicerçada e enraizada naquilo que Deus quer para você. A terceira postura que eu tenho destacado neste texto, que precisamos manter mesmo no tempo de luta e de dificuldade, coloque a sua esperança nos benefícios da segunda vinda de Jesus. Versículo 13, capítulo 1 de 1 Pedro, a parte final diz assim: e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado. É interessante, irmãos, porque Pedro escreve para um grupo de cristãos que estava passando por um momento de muita luta, de muita perseguição espiritual, vivendo de fato uma realidade de intenso sofrimento. E no sofrimento, Pedro convoca
aqueles irmãos. Pedro provoca os nossos irmãos. Pedro provoca aquela igreja para olhar além da dificuldade, para olhar para o futuro. Do futuro virá a esperança. E a esperança maior que Pedro aponta no futuro é aquele dia bendito que Jesus Cristo de Nazaré voltará e que com a sua vinda, um novo tempo, uma nova realidade será inaugurada na história da igreja, na história da minha vida. Queridos irmãos, precisamos prestar atenção nisso. A vinda de Jesus será a conclusão dessa vida penosa, difícil que nós vivemos, que nós de fato experimentamos neste mundo marcado pelo pecado. Mas a vinda de Jesus, ela será a conclusão dessa vida penosa, dessa experiência marcada pela dor, como também o início de um novo tempo, no qual nós estaremos com o Senhor e com o Senhor viveremos para todo sempre. Não seremos mais assolados pelas pandemias da vida, pelas incertezas, pelas carências, pelas necessidades. Seremos transformados, não mais sofreremos com a tentação, com a queda, com o pecado e com o Senhor. Viveremos numa nova dimensão, numa nova realidade para todo sempre. Por isso, no meio da dificuldade, Pedro convida aqueles irmãos a olharem para frente, a entenderem que Jesus Cristo voltará. A volta de Jesus precisa alimentar a nossa esperança, a nossa convicção, a nossa fé, que Ele virá e trará consigo uma nova vida, uma nova experiência e uma nova realidade, muito melhor, definitiva, que não será roubada de nós, que serão experiências seguras, que nós desfrutaremos para todo sempre. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Essa experiência que nós passaremos a viver e a desfrutar após a segunda vinda de Jesus é tão maravilhosa que o próprio apóstolo Paulo diz lá em Romanos 8,18 que o sofrimento do tempo presente não pode sequer ser comparado com as recompensas, com a realidade que está preparada para nós no porvir. E a segunda vinda de Jesus marcará, meus queridos irmãos, o início dessa experiência de cuidado pleno, de transformação total, que Deus tem preparado para a minha vida e para a sua vida. A segunda vinda de Jesus, ou a morte em Cristo Jesus, marcará este reencontro, marcará, queridos irmãos, o nosso acesso a essa nova dimensão e a essa nova realidade existencial que o Senhor preparou para mim e para você. Por isso, não devemos temer a vinda de Jesus, não devemos temer sequer a morte. Pois, queridos, o que Deus preparou para nós no amanhã é muito superior ao que nós temos desfrutado hoje, aqui e agora. Eu não estou dizendo, queridos irmãos, que essa vida não é boa, que Deus não tem promessas maravilhosas para derramar sobre nós. Não, eu quero até dizer para você que essa vida, ela pode ter sim experiências, propostas maravilhosas. Tudo que Deus criou é bom. Deus cuida de nós hoje, aqui e agora. Deus responde às nossas orações e faz milagres sobre nós. Deus nos transforma, Deus nos abençoa, Deus realiza sonhos, Deus planta sonhos no nosso coração. Eu acredito, à luz da palavra de Deus, que podemos ser felizes em Cristo, mesmo neste mundo de trevas. Mas o que eu quero que você entenda neste dia é que a felicidade que nós podemos ter em Cristo Jesus não podem ser comparadas ao melhor que Ele preparou e que Ele vai derramar sobre a nossa vida
quando nós nos reencontrarmos com Ele. Este reencontro se dará na sua segunda vinda ou na nossa partida para estarmos com Ele. Por isso que o Senhor encha seu coração de esperança. O Senhor preparou algo muito especial, superior, melhor para dividir comigo e contigo. Não temamos a vida, não temamos a morte, não temamos a vinda de Jesus, pois através desses processos entraremos numa realidade superior que Ele preparou para todos que nele confiam e esperam. Que o Senhor te abençoe de maneira muito especial, em nome de Jesus. Continuemos orando pela nossa irmã Eva. Ontem ela passou pelo processo cirúrgico, está em boa recuperação. Estamos aguardando o último boletim, ainda não saiu, o último boletim médico ainda não saiu, mas eu conversei hoje cedo já com a nossa irmã Creuza, filha da nossa irmã Eva, e as últimas notícias que a família tem são positivas. Continuemos orando então pela recuperação total da nossa irmã Eva, da nossa irmã Ivanete. Continuemos orando pela restauração total do Christian, pelo consolo e pelo fortalecimento da família da nossa irmã Maria Raimunda, que partiu e está com Jesus. Que Deus console seus filhos, Adriana, o Herbert, a Rejane, se eu não me engano, esses são os nomes dos filhos da nossa irmã Maria Raimunda. Que Deus abençoe você. Vamos orar juntos agora, em nome de Jesus. Pai, nós unimos a nossa fé, nós oramos agora por estes pedidos, pedimos a bênção, o milagre, a cura do Senhor, que a bênção do Senhor invada as nossas casas, as nossas famílias, tirando de nós o medo da morte, o medo do amanhã, tirando de nós o desespero. O Senhor cuida de nós de maneira muito especial, porque para Ti somos mais importantes do que os lírios do campo e as aves dos céus. Segundo a Sua vontade, este vírus será repreendido, realidades ruins serão transformadas. Nós cremos que no Senhor podemos desfrutar, podemos experimentar o melhor nessa vida e no porvir. Pai, nós olhamos em Ti, colocamos a nossa confiança em Ti. Nós cremos que o Senhor pode abençoar poderosamente as nossas vidas e que seja assim que aconteça, que o Teu poder opere agora, protegendo as nossas casas, protegendo as nossas vidas, repreendendo todo mal, em nome de Jesus. Nós somos o povo que Te ama, que confia em Ti e que reagirá com confiança, porque sabe que o Senhor cuidará de nós. E como também o Senhor tem algo especial preparado para as nossas vidas na eternidade. Nos abençoe e nos guarde hoje e sempre, Deus, em nome de Jesus. Queridos irmãos, receba daí o nosso abraço, que o Senhor te abençoe de maneira muito especial. Estamos aqui como igreja, a nossa liderança também está envolvida nisso, orando por você diariamente. Por isso, receba o nosso abraço, conte conosco, não desanime, pois Deus é fiel e Ele está contigo e Ele vai derramar sobre você a sua graça e a sua bênção hoje e sempre, em nome de Jesus. Fiquem na paz do Senhor.